Oi, oi, gente. Então, eu meio que aqui no canal nunca tentei postar esse tipo de conteúdo que seria algum fato histórico da minha vida que deu muita merda, mas enfim. Eu meio que tenho algumas histórias pra contar e eu tava muito sem assunto, tipo, eu tava muito sem conteúdo, eu não sabia o que fazer além de ficar fuçando o YouTube de cima até o fundo do poço, mas eu não achei assim basicamente nada que me desse ideia. Então eu pensei em falar uma historinha minha que aconteceu comigo em 2019, especificamente da escola, mas que envolve outras coisas também, que, mano, deu muita, mas tipo muita merda. Se você não tá interessado em ver alguma história de vida, você pode sair do vídeo, mas se tu ficar aqui, por favor, deixa o seu like. E meio que esse vídeo ele não vai ter muita coisa assim no vídeo em si, só vai ser meu áudio. Então, meio que se você quiser fazer outra coisa enquanto me escuta, mas enfim. Basicamente, no ano de 2019, eu tava na sétima série. E meio que assim, eu tinha um amigo que pra todo canto que ele ia fazer tal coisa, qualquer coisa que ele fazia, ele me chamava e eu ia junto, porque eu era basicamente muito sem fazer, eu não tinha nada pra fazer da vida. E é isso aí. E sendo que nesse tempo eu estudava à tarde, inclusive eu estudo até hoje à tarde, mas enfim. E nesse dia, eu tava em casa fazendo nada como sempre, até que ele me mandou uma mensagem me chamando pra mim poder ir com ele no mercado no final da cidade, porque ele tinha acabado de fazer o título de alguma coisa lá que eu esqueci o nome agora, que você pode trabalhar como jovem aprendiz e ele tava indo entregar currículo. Só que esse mercado, ele não era um mercado pertinho em que a gente ia caminhando e tal. O mercado era cerca de mais de 6 km de distância, isso se não for mais, e a gente meio que era uns vida louca. Então a gente basicamente pensou em ir a pé até lá. Só que assim, como eu estudava à tarde, nesse exato dia em que eu tava pensando faltar pra ir com ele, que foi o dia que ele me mandou mensagem me chamando, eu tinha prova na escola, só que eu meio que meti um foda-se pra isso, porque normalmente na escola minhas notas elas estão meio que sempre acima da média. Aí meio que ele me chamou pra poder ir com ele no mercado e a gente foi. Eu, como um retardado, a gente foi à tarde, de pé, no sol quente, e eu tava de suéter, num calor desgraçado que eu não tava aguentando fazer nada, mas, né, eu sofrendo, então fui. E até aí, ok, a gente foi, eu avisei minha mãe que a gente tava indo, eu iria perder aula, mas eu não avisei pra ela que teria prova no dia. Então eu meio que só falei, mãe, eu tô indo, eu vou faltar hoje e é isso. E meio que ela confiava muito no meu amigo que ele basicamente ele cuidava de mim, entre aspas, pra todo canto que a gente ia. Então a gente foi. A gente caminhou muito, a gente pegou o sol, a gente. Sabe aquelas histórias de pais ou mães quando eles contam: ah, quando eu ia pra escola eu passava por rios, eu passava por um deserto completo. A gente caminhou, tipo, muito mesmo. A gente, meio que assim, pra gente o tempo foi meio que passou rápido, porque como a gente tava caminhando e conversando, só que nessa que a gente foi, nós dois levamos os telefones de fone e a gente meio que era um foda-se pra tudo. A gente simplesmente ia e não tinha medo de ser assaltado. Mas aí, após isso, a gente estava caminhando e a gente, antes de passar por um posto que se chamava Posto dos Irmãos, que é um belo nome de se dar um posto, a gente estava passando e eu decidi que eu queria escutar música, então eu puxei o fone, comecei a escutar música e eu fui escutando música até chegar no mercado. A gente caminhou muito até que chegou. E abre aspas, esse supermercado era no final da cidade. A cidade é bem grande, além de ser no interior. Então, chegando lá, a gente foi, ele entregou o currículo para atendente lá, eu fiquei esperando ele do lado de fora. E depois disso ele saiu e ele tinha meio que um pique de blogueirinho que ele gostava de tirar foto e ficar postando no Insta. E eu, né, eu fui e comecei a tirar foto com ele. Não com ele, mas ele me ajudou a tirar foto também e tal. Tirei dele, tirou minha. E ficou todo mundo feliz. A gente entregou e a gente tava indo embora. A gente tava numa sede do caralho, numa fome do cão e a gente não sabia o que fazer porque a gente não tava com R$ 1, só tava mesmo com a roupa do corpo, telefone e fone. Nada demais. Aí a gente voltou, a gente veio caminhando, só que
Nessa que a gente tava voltando, eu tava com calor dos infernos, que eu não tava mais aguentando aquele sol, porque a gente passou por um tipo. A gente passou como se fosse uma BR, só que era uma avenida gigante que não passava uma alma penada. Literalmente, era só o caminhão que passava pra ir embora da cidade ou tava chegando. E eu tava de fone, eu tava escutando música e o fone tava tipo todo pra fora e meu telefone tava na cueca. E a gente veio. Nisso a gente passou do lado de uma escola que, se eu não me engano, a gente tinha saído de casa foi 1 hora da tarde, a gente saiu de lá foi umas 4. A gente caminhou basicamente cerca de 3 horas. Aí a gente quando tava voltando, a gente passou por um colégio que tava liberando já, porque eram umas 4h30, eu não sei porquê, porque normalmente solta 5h20, mas tava liberando. Só que nessa que tava liberando, saíram uns alunos pro outro lado da rua e veio um de bicicleta em nossa direção, que ele tava meio que com boné, eu não sei, eu não lembro. Mas aí ele veio e, tipo, ele não veio pedalando, ele veio empurrando a bicicleta, só que a gente foi, nem deu ligância pra isso. Aí a gente continuou caminhando, caminhando, e como era muito longe, a gente meteu um foda-se pra isso, continuou escutando música, e basicamente foi. Aí, antes da gente chegar nesse posto Dois Irmãos, que era tipo uma divisão entre o meio da caminhada toda, que a gente passava entre vários bairros, centro, chegava no posto e caminhava indo a caralhada de km. Só que a gente passou por esse posto, mas antes de chegar nele, tinha meio que um atalho que você entrava no meio dos matos. Tipo, era só mato, não tinha nada. Você entrava no meio dos matos, era um caminho de terra que você saía do outro lado da pista. Você basicamente cortava meio mundo até chegar na sua casa, na minha casa no caso, que ficava mais perto. Aí meu amigo decidiu me falar pra gente poder entrar no atalho e eu meio que eu não sabia o que fazer, então eu fui com ele. E a gente foi entrando nesse atalho, só que o atalho de qualquer forma iria demorar porque a gente estava muito longe de casa. Aí a gente foi caminhando e quando a gente estava no meio do atalho, do caminho de terra, um cara que estava vindo lá atrás, que tinha saído do colégio, de bicicleta, empurrando a bicicleta, montou na bicicleta e foi pedalando. Tipo, ele literalmente correu muito na bicicleta. Imagina aí um cara correndo em cima de uma bicicleta, então. Aí ele foi até a gente e ele chegou assim, ele parou, mano. Quando ele parou aquela bicicleta do meu lado, e eu tava, aqui eu lembro até hoje, eu tava com um G-Shot, eu acho, o nome do relógio, que é tipo uma chipoca que você tem no braço. Aí ele me perguntou as horas, eu disse 4h20 e alguma coisa, eu não lembro a hora, eu não lembro, mas enfim, eu falei a hora. E ele simplesmente olhou assim pra mim, olhou pro meu amigo e falou: passa o telefone, cara. Mano, na moral, é inacreditável que além de caminhar uma caralhada de KM, eu ainda vou assaltado. Isso é muito legal. Aí, tipo, eu pedi o telefone, eu tava muito em pânico por dentro, mas eu não ia demonstrar porque se eu ficasse com medo iria piorar muito a situação, enquanto meu amigo ele tava, tipo, se cagando de medo, porque o cara simplesmente colocou a mão na cintura e falou passa o telefone e ele não sabia com o que ele tava na cintura. Então ele viu que a gente tava negando, tipo, eu tava falando não, por favor, não leva, porque basicamente aquele telefone eu não tinha terminado de pagar ainda. E o do meu amigo também não, que de preferência os nossos eram os mesmos telefone, que era o J4. Eu comecei a negar muito junto com ele e meu amigo começou a chorar na frente do cara e, pelo que eu vi, voltando um pouco no tempo, o cara que saiu do colégio, ele meio que era estudante, então ele não poderia ser maior de idade. Um cara saiu da porra de uma escola com uma arma na cintura, não tinha nem um guarda pra ver isso, e depois assaltou a gente. Qual o nível de esquizofrenia de um cara fazer isso? Tipo, ok, eu posso ser assaltado porque eu fui um baita idiota de andar esse tanto de KM sozinho com meu amigo, mas por que que o cara é tão imbecil ao ponto de entrar na escola com uma arma? Aí nisso que a gente tava lá negando até a morte pra não entregar o telefone, a gente não poderia simplesmente dar um empurrão no cara e sair correndo, porque se ele tivesse com a arma, eu nem estaria aqui hoje, né? Mas enfim. Ele começou a falar passa o telefone, começou a xingar a gente muito, aí ele simplesmente enfiou a mão dentro da cueca e puxou uma Glock.
Eu não sei qual que era, mas eu sei que era uma Glock, mas nisso tinha uma pontinha amarela naquela porra que eu não tinha reparado que era de brinquedo, porque eu não sabia que existia arma de brinquedo. Aí, mano, eu entrei tão em choque na hora que eu vi aquela arma, eu falei, pronto, fudeu, o cara vai matar a gente, vai pegar o telefone e vai sair correndo. Até que eu falei, ó, você pega o meu telefone e some daqui, deixa o dele com ele e é isso. Fica tudo Mac. Daí eu simplesmente puxei o telefone do bolso e entreguei pra ele. Ele tentou fazer meu amigo entregar o dele, mas ele negava até a morte falando que ele tinha que pagar, que não sei o que, ele inventou um bocado de desculpa. E simplesmente ele pegou meu telefone, olhou assim olho a olho com a gente, montou na bicicleta, guardou a arma e saiu correndo. Depois eu olhei pro meu amigo, mano, mas me deu uma vontade tão grande, mas tão grande, de socar ele. E eu me fudi sozinho nessa história. Então ele saiu correndo, eu entrei em mais pânico ainda e a gente teve que ir correndo pra casa, porque se esse cara voltasse, meio que ele sabia a rota que a gente tava indo. Só que a gente não pensou duas vezes, a gente simplesmente saiu do atalho, foi correndo numa velocidade que, mano, a gente saiu correndo, a gente passou pelo poço, a gente não tava com a mínima ideia do que fazer, se a gente chamava a polícia, se a gente pedia ajuda pra alguém, porque a tal nível que já tava, o cara já tinha, sei lá, fugido, entrado no meio dos matos. Aí quando a gente saiu de lá, a gente foi normal, a gente foi com medo, né, mas a gente voltou pra casa. E nisso, quando eu tava chegando em casa, o meu colégio onde eu estudo é perto da casa da minha avó. E eu era muito, tipo, perto da minha casa também. E a gente foi caminhando. E, mano, na hora que a gente passou, era 5h20 exatamente. Não era nem mais nem menos. Era exatamente 5h20, o horário que meu colégio libera os cavalos. Aí a gente tava passando e liberou geral, mano. Eu olhei assim pra todo mundo, porque a maioria do pessoal que estudava lá era da minha sala e eles olharam pra mim com a cara de tipo, você se fudeu muito por ter perdido essa prova. Aí eu fui assim olhando e nisso saiu meu professor que tinha dado a prova no dia. Ele me olhou com a cara, eu olhei pra ele, mano, eu não sabia se eu saía correndo, se eu ficava lá esperando ele vir até mim. Eu literalmente, eu somente travei, eu fiquei olhando pra ele assim e ele veio até mim. E eu tava lá em pânico, até que ele chegou em mim e perguntou, Álvaro, por que você faltou hoje, hein? Você tava matando aula? Porque ele viu que eu tava voltando do centro a pé com um amigo meu e uma mochila nas costas junto com com meu telefone, não. Mas eu tava voltando, aí eu falei pra ele que eu precisei faltar a aula para poder ir no médico. Eu poderia simplesmente falar que eu tinha ido fazer algo como no final da cidade, mas eu falei que eu tinha ido no México. E eu falei que na metade do caminho eu fui assaltado. E E ele simplesmente começou a rir da minha cara, aquele professor FDP. E eu não sabia se eu chorava, se eu ficava rindo com ele. Eu simplesmente fiquei olhando pra cara dele, assim, pra ver se alguma coisa acontecia. Aí ele começou a rir muito da minha cara. Aí ele falou, mano, tu sabe que tu se lascou muito por ter faltado hoje, né? Aí ele começou a me falar que eu tinha perdido muito ponto, que a prova valia 10, que minha nota tava baixa. Tipo, ele tava fazendo o possível pra me fazer me sentir a pior pessoa do mundo. E além disso, ficar em pânico muito feio. E ele conseguiu, de fato. Aí eu implorei pra ele, eu comecei a implorar, o professor vem até minha casa explicar pra minha mãe o que aconteceu, que eu tinha ido no México e eu fui assaltado. Só que a minha mãe sabia que eu não tinha ido no México. Eu só tinha ido no mercado com ele no final da cidade. E meu professor, né, meio que viu a minha situação, que eu, de qualquer maneira eu ia me fuder. Então ele foi comigo até lá na minha casa. Então a gente chegou, ligou pra ela e pediu pra ela vir, só que a gente não contou o que tinha acontecido. Aí quando ela chegou lá, ela viu meu amigo, viu meu professor, viu eu, minha avó. Ela já tinha visto que eu tinha feito uma merda gigante. Ela chegou e perguntou o que tá acontecendo, eu não tive a coragem de falar nada, meu professor somente começou a falar: olha, o seu filho, ele faltou aula pra ir no médico e foi assaltado. E a minha mãe olhou assim pra cara dele, olhou pra mim e ficou tipo: Álvaro, hoje tu morre. Mano, aí
Ela começou a falar assim, só que tipo, a minha mãe, ela. Só que a minha mãe, ela não me ajudou nessa história. Ela simplesmente, quando meu professor começou a falar que eu faltei aula pra ir no médico, ela logo falou, ela me perguntou: Álvaro, você não tinha ido no mercado no final da cidade? Mano, eu sinceramente, eu tava ali, mas minha alma tava bem longe. Então, esse foi basicamente o final da história. E, gente, eu literalmente, eu não tinha muito o que falar nesse vídeo, então eu decidi contar essa historinha, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e... basicamente é isso. Se você quer que eu conte mais historinha aqui no canal sobre histórias trágicas do Ray, comente aqui e é isso. Então, tenha uma boa tarde e tchauzinho.